Nossa coluna podcast hoje tem um tema muito, mas muito, muito especial. E a gente vai começar a falar sobre reabilitação, que não é apenas a recuperação de um corpo, mas o renascimento de uma alma que acredita novamente em seu próprio potencial. Apresenta pra gente quem é essa mega convidada. Nossa convidada especialíssima, Thaís, terapeuta ocupacional and sobrinha do José. Minha sobrinha, pessoal. Então, vai ser um papo em família. Verdade. E um papo muito, muito agradável e muito importante. Eu já quero começar perguntando o que é um terapeuta ocupacional. Primeiro, que honra estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. E vamos conversar, então, sobre o que é a terapia ocupacional, um tema tão gostoso, que tem uma alegria muito grande de compartilhar. Mas terapia ocupacional, de uma maneira bem simples para poder explicar, eu costumo falar que é uma profissão da saúde que trabalha com as ocupações humanas. E ocupação envolve tudo que a pessoa faz no cotidiano dela. Então, se a gente poder parar para poder pensar o que você fez hoje no seu dia a dia. Hoje eu acordei, me levantei da cama, escovei os dentes, tomei banho. Então, todas essas ações do cotidiano são consideradas ocupações. Se a pessoa tem dificuldade em qualquer ocupação que seja, o terapeuta ocupacional vai ser chamado para poder intervir. Então, se a pessoa tem dificuldade ou risco de ter dificuldade nessas ações do cotidiano, o TO vai intervir. E TO é a sigla de terapia ocupacional, que é muito grande, então a gente chama sempre de TO. Que legal. Thaís, obrigado por você ter vindo. A Thaís não mora em São Paulo. Verdade. Então, ela mora em Natal, uma cidade maravilhosa, um lugar quente, aqui tá frio. Sim. Tá com a família inteira aqui. Sim. Obrigado por estar aqui com a gente hoje. Imagina. Quem está em casa? Terapia ocupacional é uma especialidade da área da saúde, que ela já explicou muito bem. É uma graduação. É uma graduação, Isso. é uma faculdade. Isso. São quantos anos, Thaís? 4 anos 4 de formação. Hoje você trabalha principalmente com a reabilitação de pacientes que têm uma lesão. Qual é a lesão mais frequente que chega no consultório? Então, hoje eu trabalho principalmente com a área da infanto, juvenil, crianças e adolescentes, pessoas com deficiência. Então, hoje um grande N que eu atendo são pessoas com mielomeningocele, com uma lesão lá na coluna que interfere diretamente nessas atividades cotidianas, nessas atividades do dia a dia. Então, os pacientes chegam para mim, muitos pacientes perguntando... Posso ir esticando? Fica à vontade, o microfone é seu. Se eu for falando de vocês vão sinalizando, tá? Pode. Mas voltando, vamos lá. Então, são crianças e adolescentes, o N principal são pacientes com mielomeningocele, que seria uma lesão na medula, e muitos deles chegam com dificuldades, muitas vezes, de escovar os dentes, de tomar banho, de socializar. Pensando em CIF, a gente falaria muito da participação social, o participar no meio, estar nesse meio de participação, o sair, ir ao mercado, ir à escola. Então, todas essas ações, quando tem dificuldade, chega para mim no meu consultório ou pelo SUS que eu atendo também. Você é referenciada de um centro especialista nessa região que é a mielomeningocele, que é uma doença que fala sobre o fechamento da medula, né? Então, as mães ou as futuras mamães que estão em casa, a importância de usar ácido fólico, né? Sim. Fazer o pré-natal correto para a gente diminuir a incidência da malformação, o não fechamento, que leva a uma lesão medular. A gente teve um programa semana passada sobre um paciente, um atleta, e a gente falou muito sobre a reabilitação. Uhum. Além da mielomeningocele, que é uma condição que já de nascença, as lesões medulares de forma geral, adulto jovem, é muito difícil, né? E eles já chegam para você já nesse momento com tanta incerteza e tanto medo. Como é que é essa chegada? Então, como eu atendo mais o público de crianças e adolescentes, essa chegada chega por meio dos pais, normalmente, e compartilhando um pouquinho também do meu trabalho e da minha visão. Não significa que é algo engessado da terapia ocupacional, mas eu trabalho muito com a abordagem centrada na família. Não sei se vocês já ouviram falar, que é uma abordagem muito bacana, onde a gente traz o paciente, essa família como centro. A gente tira um pouquinho o patamar de eu ser da área de saúde estar acima nas decisões. A gente traz junto essa família para poder decidir juntos. Então, nessa conversa, nesse primeiro momento, a gente sempre chega para poder entender com a família e eu traço as metas.
Qual o objetivo que você está vindo? O que você quer para essa criança ou para esse adolescente? Então, a gente vai pensar em metas para a gente poder trabalhar em cima disso. E isso, você falou que pode ser muito difícil, né? O paciente está chegando até vir. Muitas vezes não, às vezes nem tanto. Às vezes é só um ajuste do cotidiano que eles estão querendo. Às vezes eles estão bem, querem só um ajuste. Às vezes não, precisam de uma força a mais. Então, trazendo esse momento de centrado na família, pensando nas metas, a gente consegue traçar se seria só a terapia ocupacional, se seria outros profissionais da área para poder vir. E é uma delícia. E às vezes é um alívio também para a família chegar e conseguir ter esse tipo de ajuda, sabe? Sim, a TO ela é fundamental no tratamento. Então, assim, eu encaminho muito, assim, paciente que passou por uma cirurgia, que tem uma adaptação, um paciente que tem um pé caído. Sim. Um paciente que... É isso, acho que a sua definição foi perfeita e eu nunca tinha escutado. Então, o seu dia você fez diversas ocupações, e sim alguma. Tô com dificuldade de escovar os dentes, tô com dificuldade de vestir roupa. Então, o TO pensa nisso. Perfeito, aprofundando até um pouquinho mais. O TO vai pensar sobre isso. Então, se um paciente chega para mim e estou com dificuldade de abotoar a minha roupa, o meu objetivo é esse, Thaís, eu quero conseguir abotoar a minha roupa. O terapeuta ocupacional ele vai ter que investigar o porquê que esse paciente não consegue abotoar a roupa. Então, abotoar a roupa eu preciso de muitos braços, muitas componentes desse desempenho dessa ocupação. Então, eu preciso de uma mão muito boa, eu preciso ter um motor. Se eu não tiver com o meu motor, de repente alguma lesão, algo aconteceu, eu não tenho amplitude de movimento, eu não tenho preensão, eu não vou conseguir abotoar a minha roupa. Mas, além do motor, eu preciso ter sensorial, que é uma das áreas muito fortes da terapia ocupacional, né? Mas imagine, se eu não tenho tato, se eu não sinto, se eu não tenho equilíbrio, eu não vou conseguir abotoar a roupa. Eu tenho que ter cognitivo. De repente, um idoso com alguma demência, ele perde essa habilidade por questões cognitivas. Então, são muitos componentes que eu preciso para simplesmente abotoar a minha roupa. Então, a função do terapeuta ocupacional vai ser essa. O objetivo é abotoar a roupa. Mas o que está dificultando esse abotoar a roupa? E aí, dentro dessa profissão, a gente vai investigar qual o motivo e vamos utilizar de abordagens específicas para poder alcançar esse objetivo. Então, não é simplesmente só treinar por treinar. Tem muita ciência que explica esse treino, essas habilidades que precisam ser feitas. E vocês usam como recurso também uso de órtex, e vocês são Sim. os MacGyvers, né? Vocês começam, eles inventam elástico. Sim, é a parte da tecnologia assistiva. A tecnologia assistiva é uma área transdisciplinar, muitas profissões atuam, mas realmente a terapia ocupacional entra com muita força para poder refletir nessas atividades cotidianas. Eu tenho meu coração bate forte por tecnologia assistiva, inclusive. Eu trabalho também como preceptora, né, de um centro de ensino e pesquisa. E uma das áreas que eu atuo com os alunos que chegam é tecnologia assistiva de baixo custo. Tecnologia assistiva ela pode ser de alto custo, médio custo, baixo custo. Então, eu entro nessa área do baixo custo, que é conseguir fazer órteses com cano PVC que ia para o lixo. De repente, a gente conseguir fazer um andador com cano PVC, fazer uma cadeira adaptada com papelão. Então, tudo isso é uma MacGyver também da criatividade. Incrível. E a gente utiliza para a pessoa conseguir ser independente. Então, uma pessoa que, de repente, vou dar um exemplo de um paciente, né, exemplo de um paciente que foi um estudo de caso, inclusive. Um paciente que eu atendi, lesão bem alta, tetraplégico, há 10 anos já tinha. Então, ele não tem um prognóstico de ganhar amplitude de movimento. Então, é uma paciente que mexe pouquinho o braço. A lesão dela é uma lesão importante, ela mexe pouco o braço. E há 10 anos ela dependia de uma pessoa para poder escovar o cabelo. E era uma senhora que chegou para mim e falou: meu objetivo, meu sonho é que eu conseguisse não precisar da minha cuidadora para passar o pente no cabelo, porque eu amo essa coceirinha. Oh, meu Deus. E a gente não iria conseguir ganhar essa amplitude de movimento. É uma lesão ali bem importante já há muito tempo entre a tecnologia assistiva. Então, a tecnologia assistiva, o movimento dela ia só até esse aqui. Ó. Ela conseguia mexer um pouquinho, mas só até aqui. A gente, com cano PVC, a gente pegou o pente favorito dela. Com o cano, a gente ampliou essa base. E aí, sim, com o treino, ela conseguiu sozinha estender a mão e fazer todo dia, fazer a coceirinha que ela tanto queria. Que legal. Então, isso é uma forma bem prática do que seria a terapia ocupacional. E olha só, é a ocupação dela. Arrumar o cabelo é uma ocupação significativa, era importante para ela. E ela não conseguia. E aí a gente vai avaliar o porquê que ela não consegue. Motor. A gente vai ter ganho? Não. Entra a tecnologia assistiva para poder auxiliar nesse momento.
Legal. E Natal é um centro disso, né? A gente tem grandes pesquisadores lá, né? Tem. E como é importante a gente entender que, às vezes, o simples ato, o gesto de coçar o cabelo é um objetivo de satisfação e ganho pessoal da pessoa. Então, cada um, quem está em casa, tem o seu desafio. Ou o problema é pequenininho, ou o problema é muito grande. Então, a gente tem pessoas maravilhosas que estão ali disposto a pensar numa forma ou de baixo custo, ou médio custo, ou alto custo, para te trazer isso. Então, a gente não pode aceitar o não, né? Ah, eu tenho essa limitação e eu não vou conseguir. Então, a terapia ocupacional é a terapia que rompe barreiras. Muito verdade. massa, muito legal. Eu costumo falar que é uma profissão que o objetivo principal é alcançar o pico máximo de autonomia e independência do indivíduo. Então, a gente vai lutar pelo máximo de cada um, entendendo que o meu máximo é diferente do seu. Mas a nossa profissão vai lutar para esse pico máximo ser alcançado, seja com adaptações, seja com treinos, abordagens, que for necessário para poder alcançar, a gente vai lutar para isso. E você falou que traz a família para próximo. Sim. Você tem alguma técnica? O que você faz? Você tenta mostrar a importância do familiar, tá lado a lado? A gente utiliza muito desse centrado na família, é quando traz a família para perto. Eu vou usar uma analogia para poder explicar, que ela foi desenvolvida até pelo Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont, que é referência, fundado por Nicoleles, e foi desenvolvida uma analogia para poder explicar esse centrado na família, que quando a família chega, a gente explica que a gente precisa pensar em metas para serem alcançadas. Essas metas seriam como se fosse um grande futebol. Essas metas seriam os gols, que a gente consegue pensar se vai ser em médio, curto, longo prazo. Então, a família e o paciente também, a criança ou esse adolescente, vão pensar o que eu quero alcançar. O que eu quero alcançar precisa ser algo real que a gente consiga alcançar. Por exemplo, não pode chegar uma família com uma criança com uma lesão importante, querendo que a criança ande, se a criança nem sustenta o tronco ainda. Então, precisam ser metas reais, tá? Então, essas metas seriam os gols. E aí a gente pensaria, quem é o time que joga com você? Que seriam os facilitadores. Então, é assim que a gente traz a família. A família pode pensar, o facilitador sou eu, é o pai, é o tio, é o avô, é o profissional da saúde, é a igreja que dá um suporte, é a escola. Mas como todo time de futebol, tem o time adversário. O que é contra? O que impede você de alcançar esse gol? A família vai trazer a distância da terapia, de repente algum parente que fala palavras negativas. E aí, diante disso, desse campo de futebol, a gente consegue ter uma noção geral de como é que é a vida desse paciente, como é que a gente pode estar entrando, não só na terapia ocupacional, mas equipe multidisciplinar para poder atuar, para alcançar essas metas, esse gol. Então, assim, a gente consegue trazer a família mais para pertinho. E parece ser simples, né, o campo de futebol, mas eu percebi uma mudança tão significativa de mostrar esse campo de futebol para a família poder estar mais próxima, entendendo que eu estou jogando a favor. Eu, como mãe, eu faço parte desse time, eu vou estar junto na terapia, estar junto para alcançar esse objetivo. E fica fácil da família enxergar isso, né? Porque muitas vezes não consegue enxergar o que tem de adversidade, o que tem de coisa boa. É muito legal. E olha que forte isso, né? Ela usou o exemplo de um tio, um familiar que é do time adversário. Pois é. Acontece. Então, uma palavra, às vezes, mal colocada, é um retrocesso, às vezes, um tratamento, né? E, às vezes, pode até mudar. Vou dar um outro exemplo de uma outra área, que eu gosto também muito de atuar, que são com as dificuldades alimentares. É uma área que o meu olho brilha, que isso aí é específico em consultório, que eu atendo muito. Inclusive, eu tenho até um cachorrinho de assistência terapêutica, que ele atua comigo com crianças que têm dificuldades alimentares. E nas dificuldades alimentares, quando eu aplicava esse campo de futebol, muitas famílias a gente enxergava, às vezes, o cuidador, a babá da criança sendo como adversário nesse momento da alimentação. Vocês acreditam? Olha só como é importante. E aí, pós-terapia, a gente pensou em várias soluções para isso, tanto na parte terapêutica, trazendo essa babá para a terapia, para poder mostrar como é que é o trato da relação da criança com a comida. Essa babá passa de adversário para jogadora. Então, é possível, sim, esse time se modificar com o passar do tempo. E aí é bem bacana. E o que é esses transtorno alimentar? Dificuldades alimentares. É sentar na mesa e comer? O que é o certo? O que é o errado? Dificuldades alimentares é sempre quando a pessoa tem alguma dificuldade,
alteração na relação com a comida. Existe seletividade alimentar extrema. Vou dar um exemplo de pacientes que eu atendia com 7 anos de idade que só aceitava leite e na mamadeira. Então, aí quando os médicos prescrevem rápido terapia ocupacional, porque essa criança... alimentação, atividade cotidiana, é uma ocupação importante, vem para o terapeuta ocupacional. Uma criança que só toma só leite, por que ela só toma leite? Então, o terapeuta ocupacional vai investigar. Será que ela está tomando só leite por uma alteração sensorial, por uma questão cognitiva, por uma questão... Entendem que são várias vertentes. São vários campos. E aí a gente vai investigar o porquê para poder ser assertivo na terapia. E aí conseguir entender o que é. Esse exemplo que eu dei do leite era uma alteração de processamento sensorial. Uma criança que tinha dificuldade de aceitar texturas, criança com TEA, dificuldade de processamento sensorial, e percebia de forma diferente esse alimento. E aí, com 1 ano de terapia, a gente conseguiu fazer com que a criança comesse todos os alimentos. Um prato lindo, arroz, feijão e carne. Aí eu, yes, vou colocar agora a verdura. Aí a babá da criança, Thaís, os pais não comem verdura. Olha. Aí eu, ok, então acho que a gente encerra por aqui a terapia. Então tem que ser significativo também. As dificuldades alimentares entraria nessa vertente. A gente está com ele bem significativo, inclusive, de crianças com dificuldades alimentares. Tem muitas. Que só comem coisas... tem a gastura de textura, só come coisa pastosa, não sei. Eu conheço algumas que... Tem uns que selecionam só por cores, por texturas, por cheiros. Por cores? Por cores. Muito comum. E aí é uma dificuldade até sensorial. A criança, ela passa a comer alimentos só amarelos ou só brancos. Tem também. Entre a questão de comportamento, vai ter que investigar. Não tem receita de bolo. Tem que ser uma boa avaliação da terapia ocupacional para poder identificar e fazer a terapia adequada. E a partir de que idade, assim, quem está em casa ouvindo, percebe que o filho pode ter alguma coisa? Já desde as tenras idades? Então, eu atendo crianças já na introdução alimentar, inclusive. Não é regra, mas posso estar até compartilhando aqui mais um pacientinho hoje que eu estou atuando, dificuldade na introdução alimentar. E o motivo foi, isso na avaliação que a gente faz com a equipe multidisciplinar, dificuldade que a criança teve uma alergia significativa ao leite. Então, ela sentiu muita dor no início da vida dela e é como se criasse uma memória impedindo os novos alimentos. Então, a gente vai ter que ir em uma outra vertente aí na parte terapêutica para poder conseguir aceitar os alimentos. Está evoluindo, está aceitando. Recebi mensagem dessa mãe, inclusive, que aceitou um milho. É mesmo? Que legal. E você traz um pet? Sim, o Cookie. Cookie é meu cachorrinho. Ele vem como recurso terapêutico. Na terapia ocupacional, a gente trabalha muito com a tríade de terapeuta, paciente e atividade. Então, a atividade sempre a gente vai estar utilizando de alguns recursos. E o PET entra como recurso com vida. Então, ele precisa ser respeitado, ele tem os protocolos que precisam ser seguidos. Mas, assim como na terapia eu utilizaria de brinquedos, com o PET eu vou estar utilizando como PET, mas com muito respeito. Então, o Cookie é meu cachorrinho de assistência, ele é treinado, adestrado. E ele é um comilão. Então, eu uso ele especificamente para terapias para crianças com dificuldades alimentares. E é bacana que as crianças, elas se vinculam muito com o Cookie. Eu já coloquei o nome estratégico para ficar engraçadinho e fazer associação. Elas se vinculam muito fácil com o cachorro. Então, crianças, muitas delas que têm dificuldade de olhar para o alimento, mas vendo o Cookie comendo uma banana, elas conseguem olhar. Se o Cookie pede uma banana, elas criam coragem, se enche de vontade de descascar a banana e oferecer para o Cookie. E aí, com o passar, a gente vê que ela passa a alimentar, comer a banana. Então, é uma terapia que o resultado é muito rápido, tem sido muito rápido. Eu brinco, meu apelido é Tia Tatá no consultório. Eu falo que se Tia Tatá pedir para a criança comer uma banana, elas não comem. Mas se Cookie pedir... elas rapidinho. É uma delícia. Muito Cookie. massa. Você se divide no atendimento do consultório, que você comentou do transtorno alimentar, e também trabalha no SUS. Isso. No SUS, principalmente com a mielomeningocele. E o que é mais desafiador no consultório? É o transtorno alimentar? É a parte motora? É a parte cognitiva? O que é o mais desafiador na tua área de atuação?
A maior demanda que chega em consultório, para mim, são as dificuldades alimentares e desfraude. Está bem alta também. E olha só, desfraude, usar o banheiro é uma ocupação, é uma atividade do cotidiano. Então, quando a criança tem dificuldade, o terapeuta ocupacional também intervém. E está muito ligado também, crianças com dificuldades alimentares, elas podem apresentar dificuldades no desfraude. Então, está muito interligado, mas seria esse principal público que eu atendo em consultório. Então, eu vou fazer uma consulta agora para minha sobrinha. Claro. Esses banheirinhos para criança, meu filho usa. Tá bom. Esses banheirinhos pequenininhos, o sanitáriozinho, a gente deixa num cantinho da sala. Isso é certo, é errado? Ou não existe certo e errado? Cada criança tem seus hábitos. Não existe certo ou errado, a família vai ter que se adaptar. Claro que se a gente pensar numa criança, por exemplo, com TEA, com uma criança autista, se eu ensinar para ela usar o banheiro na sala, vai ser muito mais difícil. Depois ter que ensinar a ir ao banheiro e depois fazer a transição para o sanitário. Então, dependendo do público, a gente indica começar logo no banheiro. Mas de uma maneira bem leve, não existe certo nem errado. Existe aquilo que se adapta à família. Mas como a TO aqui, eu falaria que o melhor seria já ensinar já no banheiro. Já ensinar o correto. Correto, é. Sim, não, ele não tem problema. Ele usa o banheiro em viagem, essas coisas. Mas a predileção dele é o troninho dele. Colocar o troninho no banheiro é uma boa solução. A gente leva pro banheiro e de mão dada com o papai. O papai tem que ficar de mão dada ali com o companheiro dele naquele momento. E olha que interessante, usar o sanitário, muitas crianças que chegam em consultório com dificuldade sanitária, a gente vai precisar avaliar e entender o porquê. Tem crianças que não conseguem usar o sanitário por uma alteração de processamento sensorial, por uma dificuldade vestibular. Às vezes, o subir no vaso sanitário causa um incômodo insuportável para essa criança e traz medo, porque o sanitário é algo alto, esses pezinhos ficam balançando. Então, por uma dificuldade vestibular, a criança pode não usar o sanitário. Às vezes pode ser também por uma questão cognitiva, motor, enfim, tem que ser avaliado para poder intervir. Outra coisa assim que é desafiador também é em relação a bico, mamadeira, chupeta. Também a dificuldade de deglutição também está relacionada também ao uso excessivo ou inadequado desse recurso, não é? Deglutição a gente encaminha para fono. Se a criança ela está normalmente explicando o caminho, né? Quando a criança vem com dificuldade alimentar, a gente vai investigar qual o motivo dessa dificuldade alimentar, mas entra toda uma equipe muito linda, em conjunto. Então, essa criança, ela vai passar pelo nutricionista para poder avaliar e ver como é que pode intervir, suplementar se for necessário. A fono vai precisar avaliar que, às vezes, a dificuldade alimentar pode ser por uma questão de mastigação, deglutição. Então, a fono entra também. Tem até questões posturais que eu já indiquei para a fisioterapia intervir. Então, precisa ser avaliado para a gente saber como vai intervir. Então, entra uma equipe multidisciplinar de uma forma muito linda. E o que te fez fazer terapia ocupacional? De onde despertou a paixão? Nossa! Vou resgatar aqui. Que faz tempo, já faz 10 anos que eu atuo como terapeuta ocupacional só nessa área do desenvolvimento infantil. Mas eu acredito que eu acompanhava muito meu irmão em terapias. Eu tenho meu irmão Vitor, que ele teve um atraso global no desenvolvimento. Eu acompanhava ele indo para as terapias. Então, eu acredito que começou daí esse pezinho lá nessa área terapêutica. E né, quando eu comecei a crescer, eu conheci a terapia ocupacional pelo Teleton, vendo televisão. Olha só. E aí eu achei linda essa profissão e fui pesquisar. Eu comecei a pesquisar, visitei e me apaixonei. Eu fui muito certeira. O Vitor é uma pessoa fantástica, o irmão dela. Irmão. Carinhoso. Sempre manda assiste, mensagem. inclusive. Ele é um telespectador. Vitor, obrigado. E ele indica lá em Fortaleza para as pessoas assistirem. É mesmo. Ó, tá aí o mandado, um beijo, um abraço. Isso mesmo. E ele é muito carinhoso. Que legal. Olha como é importante a vivência e o acompanhamento de um familiar. Despertando uma paixão que hoje move a sua vida. Com certeza. E ajuda tantas pessoas, né? Com certeza, com certeza. E na Copa do Mundo de 2014, o Dr. Miguel Nicoleles, ele trouxe para o mundo o exoesqueleto, que o pontapé inicial da partida do Brasil foi um cadeirante, uma pessoa com uma lesão medular. Isso. E é na sua região. E você tem contato com o doutor? Sim, eu trabalho, né, lá no Instituto de Ensino e Pesquisa Alberto Santos Dumont. Foi fundado por Miguel Nicoleles, né?
Então, é um instituto onde acontece lá na zona rural do Rio Grande do Norte, Macaíba, onde ele trouxe a visão de que a ciência transforma vidas e a ciência pode ser colocada em qualquer região. Então, ele foi lá numa zona rural implementar esse centro de ensino e pesquisa para as pesquisas serem pesquisas que transformam vidas. Então, é uma honra. E sim, Miguel Nicoleles, ele estava numa comemoração que teve do Instituto, eu estava lá com ele assistindo e babando. Que ele é uma referência para nós da área da saúde. Eu acho que se o Brasil for ganhar um prêmio Nobel na medicina, eu acho que ele é o forte candidato para a gente conseguir. Acho. É mesmo? Eu acho que ele é um cara de vanguarda, é uma pessoa extremamente pesquisador, interessado e humano, né? Então, é uma pessoa super bacana. Thaís, estava me contando de alguns projetos. Você está com o olhinho até brilhando por causa deles. Queria que você contasse pra gente. Então, é um novo projeto, uma nova paixão que eu descobri recentemente, que é de ministrar cursos, de dar aula. Eu tenho percebido um público bem significativo de uma demanda que eu posso estar sofrendo através dessas aulas. Então, eu sou mãe, né? Recentemente fui mãe, tenho um bebezinho de 1 ano. E com esse meu bebezinho, estudando muito sobre o desenvolvimento infantil, que já é a minha área, né? Eu percebi uma carência muito grande sobre brinquedos não estruturados, brinquedos indicados para cada faixa etária. E eu percebi na cidade do meu filho, por que não fazer para o meu filho e expandir para as outras mães também? Então, nasceu o primeiro curso, meu filho, bebezinho, ensinando esses familiares a fazer brinquedos inspirados em Montessori. Montessori é uma linha pedagógica muito, muito bacana. E foi uma delícia, está sendo uma delícia. Eu faço esses cursos, onde os pais entendem sobre o desenvolvimento infantil e colocam a mão na massa para fabricar os brinquedos dos filhos. Paralelo a isso, surgiu um outro curso também, que é um curso, a demanda que a gente conversou sobre uma dificuldade até dos cuidadores, das babás, que são muito queridas, mas às vezes nessa área alimentar, ou algumas dificuldades em consultório, percebi uma dificuldade, essas babás pedindo ajuda também. Nasceu um curso para poder capacitar essas babás, que foi um sucesso, aconteceu mês passado lá no Rio Grande do Norte. A gente teve uma procura gigantesca e um curso que durou o dia inteiro, que perpassa desde da ética, do trabalho das babás, como a babá conseguir saber brincar com as crianças, brincadeiras de acordo com cada faixa etária. Passou também a questão de introdução alimentar. Então, toda essa área, esse curso para as babás tem sido lindamente. E já fica aí o merchan, que vai acontecer novamente esse curso. Esse curso vai virar um curso online, hein? É isso que eu ia perguntar. Ele não é online, você fez ao vivo, mas vai virar online. Vai virar online. Os dois? O de babás. O de babás, tá. E o dos brinquedos? Ainda não. Ainda não. Ainda presencial. O próximo é presencial. Próximo, dia 14, é presencial em Natal. Ah, mas Natal é uma cidade tão linda. Logo ali. Tem praias maravilhosas e um curso ainda sensacional. Como que as pessoas fazem para acessar o curso? Ou rede social? Como que é isso? O curso online vai estar sendo anunciado em breve. Rede social, Thaís Brígido, é meu Instagram. Thaís Brígido. Isso. Tudo junto. Thaís Brígido. Thaís Brígido. Que legal. E isso é muito interessante, porque hoje em dia, com tela, celular, iPad, essas coisas, as crianças cada vez mais ficam na frente disso, né? E isso traz tanto transtorno, né? Então, a sociedade... Minha esposa é pediatra. Sim. Então, ela sempre falou, tela até os 2 anos tem que ser proibido, tem que ser combatido. E assim, é difícil, né? Você vai num restaurante, você vai num lugar, você usa, às vezes, a tela como uma chupeta, né? Fica. Isso traz um transtorno. E estimular as pessoas que cuidam, babás, avós, com brincadeiras, e cada faixa etária é fundamental. Parabéns. Obrigada. Isso eu não sabia. E esses brinquedos são maravilhosos. Maravilhosos. Eu sou apaixonada. Eu gosto também muito dessa linha. E são brinquedos fáceis de serem feitos, né? De baixo custo, com material que às vezes ia embora pro lixo, né? Sim, sim. Essa linha Montessori dos brinquedos envolve muito brinquedos da natureza. Então, a ideia é que não use plástico, e use madeira, use tecido, e use a criatividade, principalmente. Exatamente. E a ideia é essa mesmo, é menos tela e mais criatividade, mais presença. Mais vida, né? E
As babás, você percebeu nesse primeiro curso que elas aderiram à ideia, se sentiu resistência? Como que foi? Foi incrível, foi demais. Dos nossos inscritos, os patrões que fizeram a inscrição nessas babás para poder capacitar sua funcionária, e uma delas era a própria pessoa querendo se capacitar como profissional. E claro que quando o patrão paga, a gente estava com receio. Será que elas vão aderir? Será que elas vão gostar? Será que elas vão ficar... E não, todas elas, 100% da turma estava com sede de conhecimento. Os olhos brilhavam durante o dia todo com a aula. Teve terapeuta ocupacional, eu explicando sobre o desenvolvimento infantil, as brincadeiras, horas de refeição. Teve a presença de uma psicóloga para poder acolher a demanda de o que seria birra, mau comportamento, uso de telas. E teve também o meu esposo, que é bombeiro militar, ensinando primeiros socorros para essas funcionárias, para essas babás. Então, foi um curso que foi uma adesão muito linda. E 2 dias depois, a gente começou a receber feedback dos patrões delas, falando de como tinha sido incrível, já percebendo a mudança de comportamento dessas funcionárias. Então, olha que bacana. Bacana. E eu acho que é um curso online fundamental, e eu acho que tem uma capacidade de expandir, criar asas incríveis. Parabéns. Que bom, obrigada. Legal. E ter o maridão trabalhando junto. Sim. Enquanto a gente está aqui gravando, ele está aqui do lado, cuidando. Cuidando do Tá novo. com o baby. Tá com o baby. Ele tava dando de comer. Isso mesmo? Bonitinho, hein? Ali é parceria total, revezamento e é paizão. E como é mãe do primeiro bebê, o maridão às vezes sai para as missões. Sai. E às vezes sai e às vezes não tem data para voltar. É um desafio, né? E como que você faz? E os pais não moram perto. Pois é, e você não tem rede de apoio lá, tem? Não. Não tenho rede de apoio, mas tenho amigos muito queridos, a gente faz nossa rede de apoio ali acontecer, Sim, né? Mas, de fato, é muito eu e meu maridão lá, a gente morando lá, a gente mora em Macaíba, que eu estava contando para você. E quando tem que viajar, a gente faz acontecer, faz dar certo. A gente procura se apoiar em amigos e dar esse sustento, principalmente emocional. Mas a gente faz acontecer e dá certo. E a TO na rede do SUS, ela é vasta? Tem que procurar um grande centro? Por exemplo, quem está no Rio Grande do Norte, como faz para chegar numa TO via SUS? Precisa entender qual é a demanda e dependendo da demanda a gente vai saber qual é o centro que vai estar acolhendo esse paciente. Mas sim, existem terapeutas ocupacionais dos grandes centros. Então, eu trabalho no CER, no Centro de Reabilitação, tem que ter terapeuta ocupacional, e aí é espalhado pelo estado inteiro. Mas aí teria que entender qual é a demanda para saber onde vai ser encaminhado. Mas tem uma grande espera ou não? Você consegue uma consulta... Uma espera bem grande. Grande, né? É bem grande. Hoje a gente tem, infelizmente, né, um número bem limitado de profissionais da terapia ocupacional, mas no Rio Grande do Norte está se formando a primeira turma depois de muito tempo de não ter, que tinha fechado o curso de graduação e retornou agora. Então, a gente já está com uma turma prevista para formar, então a gente vai aumentar esse N de profissionais do nosso estado. Aqui em São Paulo, você comentou sobre o Teleton, que é a ACD. Sim. E a gente teve um outro papo com o nosso amigo Paulo, e ele falou da importância da ACD, da importância do atleta. E ele comentou uma coisa que é muito legal, né? Que são as classes. Ele era atleta de tênis de mesa, e ele falou que para cada limitação, ele tinha uma classe. Isso. Eu acho que até a terapia ocupacional também pode trazer alguma coisa para ajudar a segurar uma raquete, se adaptar numa cadeira. Como é que é a consulta para quem chega com uma limitação, por exemplo, uma pessoa cadeirante? Você vai avaliar se a cadeira tem uma roda maior, menor? Qual é o primeiro contato e o cuidado que a gente tem que ter? Então, o primeiro passo vai ser eu entender qual é a demanda. Eu não crio demandas, né? A gente escuta qual é a demanda para poder estar atuando. A demanda é o que ele quer fazer, é isso? O que chega isso, pra que é ela, significativo né? para o paciente. Tá. Que eu, como olhar, eu posso olhar e querer fazer 1001 coisas. É como a história que eu falei do paciente que passou a comer vários alimentos e eu me empolguei querendo ensinar ele a comer alface. Que legal. E não é significativo, não é demanda. Então a pauta não parte de você. Você não fala assim, eu quero que você atinja esses objetivos. Não, é a do paciente.
Com a linha que eu sigo, sim, é a do paciente. Podem ter linhas da terapia ocupacional que cada um vai trabalhar do seu jeito, mas a linha que eu sigo, sim, parte do paciente. E realmente na terapia ocupacional a gente vai trabalhar aquilo que é significativo, precisa ser significativo e importante para o paciente. Então, o primeiro passo, o paciente chegou no meu consultório, o que é significativo? O que você quer alcançar? E sim, eu atendo alguns atletas também. E quando eles chegam para poder... Eu atendo alguns adolescentes, inclusive adolescentes surfistas com lesão medular, adolescentes treinando para corrida. Enfim, os olhinhos deles brilham e é fantástico. E chega essa demanda e como é que a gente pode ajudar? Como é que a terapia ocupacional pode ajudar? Sim, a adaptação de cadeira de rodas é uma das nossas funções. Como é que eu posso adaptar? Qual a cadeira mais indicada? Você consegue adquirir essa cadeira que é indicada? Não consegue. Como é que a gente pode adaptar? O que a gente pode fazer? Raquete, tendo de mesa como um ótimo exemplo, eu não consigo segurar a raquete, mas existe uma adaptação que mesmo sem conseguir fechar essa minha mão, consegue criar uma tecnologia para poder conseguir segurar essa raquete? E sim, a gente faz acontecer. E se ele não consegue fechar a mão e precisa fechar a mão, você desenvolve alguma coisa para a mão ficar fechada. Desenvolve! Isso é fantástico, isso é fantástico. Então, o que eu acho legal da TO, e eu tive alguns contatos durante a minha formação, é que qual é o desafio? Isso. Me dá ele que eu vou tentar resolver. Não, que eu vou tentar, não. Eu vou resolver. Eu vou resolver, exato. Essa é a palavra. E não existe desafio que não possa ser enfrentado. Muita criatividade e vamos fazer acontecer. E o Cook é só no consultório privado? Às vezes ele visita o SUS também. O Cook, ele precisa ser significativo para esse paciente também. Tem até uma história muito, muito engraçada, que eu tinha um paciente com dificuldades alimentares e o meu olho brilhou. Meu Deus, vai ser fantástico trazer Cook aqui. Vai ser demais. Aí eu começo a conversar com a criança para poder saber se é significativo. E eu, olha, eu tenho um cachorrinho. E a criança, vem aí. E no segunda consulta, eu, olha, meu cachorrinho. Aí até o momento que ele olhou e falou assim, tia, você não tem um gato, não? Aí eu entendi que o Cook não entraria ali, realmente. Então, precisa partir desse desejo da criança. E pelo SUS, sim, a gestão liberou a entrada do Cook, do meu cachorrinho, quando for significativo. Eu levo ele pro SUS também. Vai ter que ter um gato paçoca, eu né? acho também que tem que ter um gatinho. Paçoca é bom. Qual que é a raça do Cook? Ele é um pug. Que legal. É um pug. Muito feliz, muito, muito alegre. E o maridão também tem um dog, né? Tem, é a Amora. Me conta sobre a Amora, que é muito legal a história. Amora? A gente brinca que lá em casa, o único que não trabalha é Noah, meu filho. Porque eu trabalho como terapeuta ocupacional. Cook, meu cachorrinho, é meu assistente, né, de terapia. Meu esposo é bombeiro e a Amora é a cadelinha dele que trabalha nos bombeiros. Trabalha, é um cão de busca. Que legal. Então a família inteira trabalha, só a Noah que por enquanto não. Mas a Amora mora na sua casa? A Amora mora na nossa casa. Recentemente foi construído o canil lá. Então ela está nesse processo de mudança para o canil. Mas a Amora estava até então morando lá em casa. Uau, na grande família. E conhecendo a família, o Noah logo vai ter funções em casa. Vai entrar nesse curso aí. Acredito que sim. O Noah vai aderir, paçoca, o gatinho. Será? Mas que legal, né? E é muito legal, assim, essa é a visão do terapeuta ocupacional, é trazer arsenal na terapêutica. E olha que coisa maravilhosa. Se uma criança tem uma resistência, você traz um animal, você desmonta todo um conceito com uma coisa tão legal. Então, é uma iniciativa muito, muito legal. Parabéns, Thaís. Obrigada, fantástico. Thaís, você comentou desse curso. Eu quero que a gente bata um pouco nessa tecla, que é um curso tão legal. Então, quem está em casa, que quer ter acesso, fala de novo as suas redes sociais. E a gente vai colocar depois. Certo, é TO Thaís Brígido, é o meu Instagram. E lá eu vou estar anunciando todas as demandas, as novidades de cursos. Por lá ficam sabendo. Que bacana. Então, olha que sequência maravilhosa, né? A gente teve um programa semana passada que falou sobre superação e uma pessoa trouxe na prática o que causou, como funcionou. E ele mostrou, olha, eu podia ficar em casa ou eu podia sair e lutar. E ele lutou. E agora a gente está trazendo uma pessoa que
pega a pessoa que saiu de casa para lutar e fala, vem cá que eu... Vou te ajudar. Eu luto com você. Eu vou lutar com você. E assim, eu tenho arsenais. Se é um cano PVC, se é um papelão, coisas ou que... se é tecnologia ou se é tecnologia de alto precisar. Impressora 3D. Isso. Então, assim, quem está em casa, o mais importante é não fique parado. Então, assim, a aceitação de alguma coisa que te incomoda, se é o coçar o cabelo, se é o escovar o dente, autonomia. Então, assim, a gente tem que trazer autonomia para as pessoas. E autonomia até para idoso, né? Então, a parte cognitiva é uma área também de atuação da TO, não é? Com certeza. Se a pessoa tiver dificuldade em alguma área dessa ocupação por uma questão cognitiva, a terapia ocupacional vai usar as abordagens específicas para essa área cognitiva para poder atuar. Lá no início da minha formação, dando um exemplo, eu atuei por um tempinho com idosos. Então, sim, a maior demanda era essa área cognitiva. E trazendo um exemplo bem prático, um idoso chegou para mim, ele adorava tomar um cafezinho. Ele estava em processo de demência. A demência chegou, então ele não conseguia preparar esse cafezinho dele. E para ele era extremamente significativo. Então, acontecia dele colocar só água, esquecia de colocar o pó. E estava um processo bem difícil, bem sofrido para ele. Contrataram a terapia ocupacional. E eu, como TO, fui na casa desse idoso para atuar em cima desse processo dele fazer o cafezinho. Então, a gente criou uma adaptação na cozinha, pistas visuais, para ele poder conseguir, mesmo com a demência, preparar o seu cafezinho. Fantástico. Que legal. Fantástico. Então, é uma especialidade que é tão legal que atinge desde a criança que está começando a introdução alimentar até uma pessoa mais experiente que está precisando de algo simples, que é um café, que pra gente parece simples, mas pra ele é tudo, né? Isso. É muito humano. É muito humano, maravilhoso. É uma especialidade maravilhosa, é minha sobrinha. Pois é. Então, eu sou suspeito pra falar. Thaís, obrigado. Obrigado pelo papo, obrigado por ter aceitado, assim, com tantas adversidades, com filho, cansada. Ela chegou hoje de Natal. Cheguei ontem à noite. Ontem à noite. Então, assim, aqui em São Paulo tá frio. Tá frio. E ela vem de uma região bem quente. Então, obrigado pelo carinho. Imagina. Vai ser um prazer poder divulgar. Quando tiver pronto o curso já com o site, me avisa que eu vou falar aqui. Vai ser vai ser muito legal. Muito obrigada. Imagina. Você conhecia a terapia ocupacional? Eu não conhecia e eu amei a forma que ela falou, sabe? Eu não fazia ideia de que era isso. Eu achei uma profissão muito humana e você sabe que é das minhas. Então, foi muito esclarecedor. Muito obrigada. Imagina, eu que agradeço. Quem está em casa tem uma dificuldade. Eu tenho dificuldade de segurar meu celular. Eu tenho dificuldade de escovar os dentes. Eu tenho dificuldade de fechar a minha mão. Eu tenho dificuldade de ligar meu computador. Já pensou em procurar um TO? Então, procure, entre na internet, saiba, o SUS tem possibilidade, o hospital que a gente comentou no outro programa, Luci Montoro, aqui no estado de São Paulo, é fantástico, a ACD também tem, então assim, ela é acessível. Então, pesquise um pouco mais sobre essa especialidade, e se você conhece alguém que tem uma demanda, um objetivo e um desafio, compartilhe esse programa, vamos propagar esse conhecimento que muitas vezes não é da população de forma geral. A TO é fundamental na reabilitação e nós, como cirurgiões de coluna, utilizamos muito. E as pessoas não têm esse conhecimento. Não tem. E esse programa Nossa Coluna está aqui para tentar ajudar. Thaís, obrigado mais uma vez. O tio te ama. Te amo, tio. Obrigada, Thaís. Eu que agradeço. Bora pra próxima? José. Nossa Coluna Podcast hoje falou sobre reabilitação e você não está sozinho. Compartilhe os seus anseios, suas dificuldades e saia de casa. Não aceite sua limitação e vamos vencer a sua demanda. Divulguem, Nossa Coluna está aqui para isso e bora para o próximo programa. Muito obrigado, pessoal.